Fala pessoal, eu espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. Neste vídeo a gente vai falar sobre aposentadoria por idade rural. Mas antes de entrar no assunto, antes de explicar a você, eu peço a você que dê o like no vídeo ou dislike. Se ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se possível também, deixe seu comentário lá embaixo, diga se você gostou do vídeo, se não gostou, faça críticas, sugestões. Se puder, compartilhe este vídeo, pois tem informações importantes sobre a aposentadoria por idade rural. Então é isso, seja muito bem-vindo ao canal, fique à vontade, roda a vinheta e vamos ao assunto. Benefício de aposentadoria por idade rural do INSS. A gente vai falar aqui quem é que tem direito ao benefício, como comprovar o período trabalhado, onde requerer o benefício. Tudo isso a gente vai tratar neste vídeo. Eu só peço que você assista o vídeo até o final e, se possível, compartilhe, pois tem informações importantes sobre o benefício de aposentadoria por idade rural do INSS. Então, vamos lá. INSS 2022, aposentadoria por idade rural. Segurado especial. Quem são os segurados especiais? O segurado especial é uma categoria dos segurados obrigatórios do INSS. E aqui, embora a gente fale aposentadoria por idade rural, quem tem direito a esse benefício a gente vai limitar aqui ao segurado especial, ok? Tem outra categoria que também tem direito, que é o empregado que trabalha para a agroindústria, ele também tem direito ao benefício de aposentadoria rural, mas aqui a gente vai tratar exclusivamente sobre o segurado especial. E quem é o segurado especial? É o trabalhador rural, o pescador artesanal e o extrativista vegetal. Esses três são segurados especiais e eles têm direito à aposentadoria por idade rural. Ok? Embora ele seja pescador artesanal, embora ele seja extrativista vegetal, ainda assim ele vai ter direito à aposentadoria por idade rural, porque ele é segurado especial. Tudo bem? Superado isso, vamos aos requisitos. Homem e mulher. Homem deve comprovar no mínimo a idade mínima de 60 anos de idade e 15 anos de efetivo exercício na atividade. Veja bem, o nome segurado especial não é à toa, ele é diferente dos demais segurados da Previdência Social, certo? E uma diferença básica é essa daqui. A idade é reduzida, certo? O homem se aposenta com 60 anos, a partir de 60 anos, e a mulher a partir de 65. A outra diferença muito importante, muito pontual, é o efetivo exercício na atividade. Ele tem que comprovar o efetivo exercício na atividade. Ele não tem que comprovar que contribuiu efetivamente, mas sim que exerceu a atividade. Ok? Diferente do contribuinte individual, diferente do empregado que tem que pagar a previdência, que tem que contribuir os meses, certo? Tem que ir lá recolher, fazer o pagamento da guia da Previdência Social, ou o empregado que é descontado na folha dele, no contra-cheque dele, certo? O segurado especial não. Ele só precisa comprovar que exerceu a atividade. Agora, óbvio, se ele comercializa, se ele produz e comercializa a sua produção para a pessoa física, ele vai ter que contribuir sim, ok? E se ele comercializa para pessoa jurídica, uma indústria, uma empresa, a empresa ela vai ter que descontar o valor da contribuição do segurado especial. Tudo bem? Então, se ele comercializa, ele tem que fazer a contribuição. Se ele não comercializa, se é para consumo próprio, se é para subsistência dele e da família, ele não precisa contribuir. Só precisa comprovar o efetivo exercício na atividade rural. Tudo bem? É tanto que o segurado especial, hoje, ele pode ter um CNPJ, ele pode ser microempreendedor individual. Certo? E ele não vai perder a condição de segurado especial. Por quê? Porque muitas empresas só compram se tiver nota fiscal. Então, o segurado especial hoje, ele pode abrir um MEI sem problema nenhum. Tudo bem? Desde que seja relacionada à atividade de segurado especial dele, para que ele não se descaracterize de segurado especial. Tudo bem? Então, vamos lá.
Mulher deve comprovar no mínimo a idade mínima de 55 anos de idade e 15 anos de efetivo exercício na atividade, certo? Seja ela pesqueira, seja ela agricultora, certo? Rurícola, seja ela extrativista vegetal. Quem é o extrativista vegetal? Um exemplo aqui é o seringueiro, certo? Quem é o pescador artesanal? É o cara simples ali que vai pescar na beira do rio, com embarcação ou sem embarcação, ok? Ou o marisqueiro, por exemplo, ou o pessoal que trabalha na retaguarda, por exemplo, consertando rede de pesca, certo? Consertando tarrafa, fabricando rede de pesca ali de forma artesanal. Essas pessoas também são consideradas seguradas especiais. E aí, como é que a pessoa pode exercer essa atividade? Tem duas formas de exercer a atividade, dois tipos de regime de economia. O primeiro é o individual, onde o cidadão, a cidadã, trabalha sozinho, certo? Sozinha, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de terceiro, sem ajuda de parente, sem ajuda de ninguém. Trabalha sozinho. Por isso, regime de economia individual, ok? Trabalha sozinho. E a outra é o regime de economia familiar, onde essa pessoa trabalha com auxílio, com a ajuda de alguns membros ou de todos os membros do grupo familiar. Tudo bem? Então, tem essa diferença. A outra diferença muito importante é que a pessoa que trabalha em regime de economia individual, as provas têm que estar no nome dela. Os documentos, os instrumentos ratificadores têm que estar no nome dela. Diferente da pessoa, certo? Do segurado especial que trabalha em regime de economia familiar. Qualquer prova, qualquer documento, qualquer instrumento ratificador que esteja em nome de qualquer um dos membros serve para todos os membros do grupo, ok? Então, se, por exemplo, trabalha o esposo, a esposa e 3 filhos, certo? Então, são 5 pessoas trabalhando. E tem outro ali, tem mais 2 filhos que não trabalham, trabalham na indústria, certo? Trabalham numa empresa, não trabalha lá, ou é taxista, é mototaxista, enfim. Eles fazem parte do grupo familiar, mas não são segurados especiais. Eles são da mesma família, mas eles não ajudam, não auxiliam na atividade de segurado especial, seja pesqueira, agricultora, ou rurícola, ou extrativista vegetal. Eles não auxiliam, eles não ajudam. Então, embora eles façam parte da família, mas eles não fazem parte do grupo que é considerado segurado especial. Aqui é somente esposo, esposa e mais 3 filhos, certo? Então, se a prova estiver no nome do esposo aqui, que é o pai, né, no caso, o marido, essa prova vai servir para todos os membros do grupo familiar. Da mesma forma que se a filha ou o filho aqui tiver a prova, essa prova, esse documento vai servir para todos os membros do grupo familiar. Ok? Que isso fique claro. Essa é uma diferença primordial, certo? Muito importante. Ok? Porque quando a pessoa começa na atividade, certo? Seja ela rurícola, pesqueira ou extrativista vegetal, ali com 14, 15, 16, 18 anos de idade, ela não tem documento no nome dela, de prova, que comprova que ela é agricultora, que ela é pescadora, não tem. Mas tem o nome do pai. Então, os documentos do pai, os documentos da mãe servem para ela comprovar a atividade dela, porque ela faz parte do grupo, ela auxilia, ela ajuda no grupo de alguma forma. Tudo bem? E é de alguma forma, por exemplo, não é necessário que o filho, que a filha, que a esposa vá para o mar, vá para o rio, vá para a lagoa pescar com o pescador para eles serem considerados segurados especiais. Não, quando chega, por exemplo, a pesca, quando chega o peixe, né, a esposa trata, limpa o peixe, o filho também, o filho prepara ali a isca, arruma a tarrafa, ajeita as coisas. Então, essas pessoas elas não precisam efetivamente ir para o campo para serem consideradas seguradas especiais. Bastam que elas ajudem, auxiliem, certo? Na atividade. Ok? Superado isso, tudo bem? Superado isso, a gente vai para um ponto muito importante e eu quero que você preste bastante atenção. Comprovação. O INSS ele fornece um documento, a autodeclaração, onde o requerente, que é o segurado especial, ele tem que preencher. A primeira parte ali da autodeclaração é informações pessoais, nome completo, endereço, documentos, enfim, certo? E aí vem a segunda parte. A segunda parte é importante porque
A primeira coluna é o período que você deseja que o INSS ratifique, que o INSS homologue, que é o período que você está dizendo que trabalhou, certo? Na atividade. Qualquer uma delas, que eu já falei aqui. Você vai colocar lá a data de dia, mês e ano do início da atividade, dia, mês e ano do fim da atividade. E tem várias linhas, então você pode muito bem dizer que trabalhou durante o período, depois se afastou da atividade, depois você voltou e depois se afastou de novo. Então tem várias linhas lá para você dizer como é que você trabalhou, certo? Na segunda coluna você já tem que dizer como que você trabalhou. Você era comodatário, assentado, posseiro, proprietário, você vai ter que informar isso também. No período, e aqui você vai ter que dizer qual era a condição desse trabalho. E na última coluna é o regime de economia, se é individual ou se é familiar, você vai ter que declarar. Se você colocar individual, ok. Se você colocar regime de economia familiar, lá embaixo você vai ter que informar se você é componente ou se você é titular do grupo familiar. Você vai ter que informar. Além disso, você vai ter que dizer quem são as pessoas que auxiliam, que trabalham junto com você no regime de economia familiar. Nome completo, data de nascimento, qual é a condição, se é filho, se é pai, certo? Se é esposo, se é esposa, se é companheiro, você vai ter que declarar, ok? Você vai ter que trazer essa informação. Tudo bem? Ponto. Ok? As outras informações você vai analisando e vai preenchendo, tem que preencher também os dados da terra, qual é a área explorada, a área que você trabalha, etc. Tudo bem que o grupo trabalha, enfim. Ok? A autodeclaração, você vai ter que preencher ou pedir para alguém auxiliar você e você vai ter que assinar todas as páginas. Tudo bem? Superado? Agora, como é que você comprova o período? Porque você vai ter que dizer lá qual é o período laborado, certo? O INSS, ele exige, no mínimo, 15 anos de efetivo exercício na atividade, que é a carência do benefício. E o INSS, ele quer que você comprove, no mínimo, 2 períodos, 7 anos e meio, mais 7 anos e meio. Somados, vai dar justamente 15 anos de efetivo exercício na atividade. Então, o mínimo é isso. E o INSS, ele pede, no mínimo, um instrumento ratificador para cada período de 7 anos e meio, ou para cada período que você deseja comprovar ali, se tiver mais partes quebradas, né, digamos assim. Vou já explicar. Tudo bem? Então você não tem jeito, você tem que ter no mínimo uma prova para comprovar no mínimo 7 anos, no mínimo não, para comprovar 7 anos e meio, até 7 anos e meio, certo? No mínimo uma prova, um documento, um instrumento ratificador, que é a nomenclatura que o INSS hoje utiliza. Tudo bem? O único documento que você pode utilizar ele aqui, ó, no início e no fim, no meio, em qualquer período que você quiser, é a escritura do imóvel, certo? Você é proprietário, você tem a escritura do imóvel, então você pode pegar esse documento e ele pode comprovar esse período aqui imediatamente anterior à data de entrada do requerimento, ou no início aqui da emissão dele, ou no meio, tanto faz. Por quê? Porque ele perdura ao longo do tempo, certo? Mas veja bem, até esse documento, ele só comprova um período de até 7 anos e meio. Ponto, certo? Por que eu digo isso? Porque muita gente pensa que a DAP, por ser um documento que tem a data de emissão e tem um período extenso ali de validade, as pessoas acham que a DAP ela pode homologar todo o período, todos os 15 anos. Uma DAP não pode. O ofício circular número 46, ele é claro em relação a isso. Cada período de 7 anos e meio tem que ter no mínimo uma prova, um instrumento ratificador para confirmar aquele período, para ratificar aquele período. Uma DAP é um documento, ok? Mesmo que esse período da DAP seja de 6 anos, não interessa, não vale. Ou ele comprova, ou ele ratifica um, ou ele ratifica outro, ok? Detalhe, esses documentos aqui, os instrumentos ratificadores, no caso da aposentadoria, ele vale 7 anos e meio para trás, data de emissão dele para trás, e 7 anos e meio para frente, certo? Ele pode homologar tanto, ele pode comprovar tanto os 7 anos e meio para frente, como os 7 anos e meio para trás, certo? Isso é muito importante. Por quê? Vamos lá.
você tem um documento nessa data aqui, ó, 6 de 2012, certo? E você tem um documento aqui, ó, 5 de 2012. Então, você pode muito bem dizer que esse documento, que foi emitido em 5 de 2012, ele vai homologar 7 anos e meio para trás da data de emissão dele. E esse documento aqui, do 6 de 2012, vai homologar, vai ratificar, vai comprovar para frente, 7 anos e meio. Pode isso, professor? Pode, sem problema nenhum, certo? Sem problema nenhum, ok? Ah, professor, tem um documento é aqui. Então, esse documento ele pode retroagir 7 anos e meio. Ele tem essa força. E para frente também. Ah, mas para frente não importa, eu me aposentei. O que eu quero documento? Você se aposentou, mas o seu filho não. Então, esse documento ele serve para o seu filho comprovar para frente, certo? Ele pode servir para outro membro do grupo familiar, pode servir para a sua esposa, ou vice-versa. A sua esposa é que utilizou esse documento e você pode utilizar depois, ok? Então, ele serve, ele perdura ao longo do tempo, 7 anos e meio para frente, 7 anos e meio para trás, ok? No mínimo, um documento para cada período. Você tem que comprovar 15 anos para poder ter direito ao benefício. Você também pode comprovar 5 anos aqui, 5 anos aqui, não tem problema, certo? E 5 anos aqui, não tem problema, é quebrado. Agora, você vai ter que ter um documento para cada período, certo? Para cada período. E lembre-se, se você se afastar da atividade, for para uma atividade urbana, quando você retorna para a atividade rurícola, você vai ter que ter uma prova que você retornou para a atividade rurícola, pesqueira, extrativista, vegetal, enfim. Você vai ter que comprovar esse retorno. Como é que você comprova esse retorno? Por meio de documento, instrumento ratificador. Ok? Eu espero que eu tenha esclarecido aqui como é que funciona a utilização desse instrumento ratificador. Ok? 2. Quais são esses instrumentos ratificadores, esses documentos que vão ratificar esse período que o INSS vai aceitar e vai homologar? Eu trouxe alguns exemplos aqui. A gente pode falar do documento da terra, que é a escritura da terra, a certidão de casamento, certo? Onde conste a profissão do marido ou da esposa, tem que ter a profissão lá. Pescador, agricultor, tem que ter a profissão, certo? Geralmente, as certidões de casamento antigas colocam que a esposa é doméstica, certo? E aí o legislador já entendeu que, obviamente, que se tiver pescador, né, na profissão do esposo, pescador, agricultor, essa profissão ela se estende à esposa, certo? Se estende à esposa, embora tenha lá doméstica. A gente sabe que não é doméstica, a gente sabe que ou ela é agricultora realmente, ou ela é do lar, e ela auxilia o marido de alguma forma, então a profissão também se estende para ela. Tudo bem? Certidão de nascimento aqui, no caso, é a certidão de nascimento dos filhos, né? Quando o esposo, a esposa, o marido, o pai ou a mãe vai lá registrar o filho, ele fala a sua profissão. Ah, eu sou agricultor. Ah, eu sou pescador. Ah, eu sou seringueiro. Ele fala a profissão. Ou a esposa, né, vai registrar o filho, geralmente é o pai, né? A mãe não vai, geralmente é o pai, mas se a mãe for, ela vai falar também a sua profissão. Então tem que constar lá, professor, mas não tem, eu tenho a certidão que meu filho não tem. Aí você pede uma segunda via e pede ao cartório para tirar uma segunda via de inteiro teor, que aí é para vir a profissão do pai e da mãe, tá bom? Na certidão de nascimento do filho, ok? É um documento muito importante. Outra é a declaração do INCRA, né, onde o INCRA diz que você é assentado, enfim, que é um documento também, um instrumento ratificador forte, muito forte. O ITR da terra, se você é proprietário. A DAP, claro que o ITR, você tem o ITR de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, blá, blá. Todos esses são instrumentos ratificadores, tá? E eles têm força para ratificar, comprovar o período de 7 anos e meio para trás da data de emissão, como para frente, tá? Que isso fique claro. Então, quanto mais instrumentos ratificadores você apresenta, mais seguro você pode ficar que seu benefício vai ser concedido. Claro que não tem nada que desabone, tá?
DAP, né, que hoje não é DAP, mas todo mundo conhece como DAP, também é um instrumento ratificador. Seguro, Safra, também é um instrumento ratificador. Outro que eu não coloquei é um empréstimo bancário, um empréstimo rural, certo? Que também comprova lá que você é agricultor e tudo. Notas fiscais, recibo de semente, de algum programa do governo do estado, do município que você trabalha, ou do governo federal, certo? Distribuição de sementes ali, distribuição de terra, tudo isso vale, tá? Reforma agrária, que comprove que você é agricultor, tudo isso vale, tudo bem? Tudo isso é instrumento ratificador, tá bom? E onde é que você vai requerer o benefício? Você vai requerer no aplicativo Meu INSS, ou no site do INSS, inss.gov.br, ou pela central 135. Você tem essas três formas, porque no balcão de atendimento, no INSS presencialmente, o INSS não mais aceita o requerimento presencial, certo? É tudo à distância. Pelo aplicativo Meu INSS, pelo site inss.gov.br ou pela central 135. Você liga para a central, dá seus dados e informa qual é o benefício que você quer requerer. Tudo bem? É dessa forma que funciona. Bom, esse foi o vídeo sobre aposentadoria por idade rural. Eu espero que eu tenha esclarecido muita coisa aqui para você. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se puder, se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, dê essa força para nós. Muitíssimo obrigado, força, foco, fé e avante!